Olá pessoal, meu nome é Guilherme Takassi, eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde e no nosso episódio de hoje nós vamos conversar sobre todo o processo de aprendizado em si, a memorização, como acontece essa transição entre o que é memória de curto prazo para memória de longo prazo. Então, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, né, esse episódio não é só para aquela pessoa que busca ali um concurso, um vestibular, né, que tem um objetivo muito claro ligado a todas essas estratégias, mas na realidade é sobre o processo do aprendizado e o processo do aprendizado acontece o tempo inteiro nas nossas vidas. Então esse episódio é para todo mundo na realidade. Tudo que você vai desempenhar na sua vida ligado a um trabalho, ligado a uma prática comum, a um hobby, depende de um processo de aprendizado e quanto mais efetivo esse processo de aprendizado, melhor é o seu desempenho, né? Então, na realidade, o objetivo hoje da nossa conversa vai ser trazer uma ciência que existe já, né, que está muito claro de tudo que foi estudado a respeito de todo esse processo que envolve o contato com um novo conhecimento, a fixação desse novo conhecimento na memória de curto prazo, a transição desse conhecimento para a memória de longo prazo e a partir de tudo isso que nós temos de conceito, você vai conseguir, né, como sempre, o objetivo, aplicar na sua vida de uma forma simples e prática. Afinal, eu sempre gosto de deixar muito claro aqui que eu não vou conversar com vocês de uma forma complexa. Eu quero pegar tudo que existe, muitas vezes ali, de um conhecimento médico, que se apresenta de uma forma complexa, e trazer isso de uma forma muito simples e prática, e inclusive você vai perceber ao longo aqui de cada um dos passos que nós vamos discutir, que a transformação de um conhecimento complexo em algo simples é um dos passos mais importantes durante o processo de aprendizado em si. Nós vamos conversar inicialmente sobre o que é o processo de aprendizado, né, a relação com a memória. Então, o que seria uma memória de curto prazo, como acontece toda transição do que você leu, que você entrou em contato para a sua memória de curto prazo e como, né, o corpo vai selecionar, a sua mente, o seu cérebro vai selecionar aquilo que é muito relevante para colocar na memória de longo prazo, que é o que gera o aprendizado de fato. Tudo isso tem uma estratégia e a partir do momento que você começar a entender cada um desses passos, nós vamos, né, aprofundar nos conceitos para otimizar esse processo. Como que eu acelero esse processo de transição? Como que eu coloco mais informações na minha memória de longo prazo e o que eu faço para conseguir desempenhar uma efetividade maior quando nós temos o objetivo, né, não só daquela memorização ali da memória de curto prazo, mas de algo que você sedimenta, que você aprende e leva para a sua vida. Nós vamos, então, entender aqui e tudo com base, né, na ciência, que muitas vezes aquelas técnicas de estudo, aquelas estratégias em si que as pessoas usam com muita frequência, mais atrapalham do que realmente ajudam no processo do aprendizado. E para começar nossa conversa aqui de fato, né, você vai ter que entender o seguinte: sempre que você provoca um processo de aprendizado lá no seu cérebro, no sistema nervoso central, que é onde estão todas as células ali do sistema nervoso central, os seus neurônios, eles sofrem uma modificação. Então, o sistema nervoso central, ele modifica a cada passo, a cada processo de aprendizado. E como eu disse, o processo de aprendizado ele acontece o tempo todo na sua vida. E essa transformação do seu cérebro, do seu sistema nervoso central, é o que nós chamamos de neuroplasticidade. Então, olha só que interessante. Quando você nasceu, por exemplo, você não caminhava, né? Você mal conseguia ali sobreviver. Você respirava, tinha um conceito, tinha itens básicos que funcionavam no seu corpo associados à vida em si. Então, a respiração, a função gastrointestinal, todas essas coisas funcionavam. Mas você não conseguia, né, se locomover, você não conseguia caminhar, nada disso. Dependia muito dos seus pais ali. Durante, né, a sua vida, a cada ano você ia aprendendo novos conceitos e esses novos conceitos fez que você chegasse à sua vida adulta. E durante esse processo,
Uma das coisas iniciais foi que você começou a se equilibrar, depois começou a caminhar, depois começou a correr. Tudo isso, né, gera ali um passo a passo de um processo do aprendizado. Então, você aprendeu a andar, você aprendeu a correr, você aprendeu a andar de bicicleta, você aprendeu a falar. E a cada processo desse de aprendizado, o seu cérebro sofre uma pequena modificação, que é o que nós chamamos, né, aqui para você, como eu disse, a neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, de uma forma bem simples, e você vai escutar muito esse conceito aqui na nossa conversa hoje, é assim, ó, é a capacidade de transformação do seu cérebro ao longo do tempo. Então, o processo de aprendizado está muito conectado ali a neuroplasticidade, como eu disse, acontece o tempo todo. Eu usei um exemplo simples aqui, né, de quando você nasceu até a vida adulta, né, você não conseguia caminhar, você aprendeu a caminhar, depois você aprendeu a correr e tal. E tudo isso, né, o que que acontece? Isso é muito interessante, é muito bonito, assim, quando se começa a entender. Todo conhecimento posterior, todo aprendizado posterior depende do aprendizado anterior. Então, para você aprender a correr, você tem que aprender a andar. Para você aprender a andar, você tem que aprender a se equilibrar nas duas pernas. Você entendeu? Não tem como você aprender a correr sem aprender a andar. Então é sempre uma construção em que o passo posterior depende do passo anterior. Nesse momento, né, se você me acompanha há mais tempo, você já começou a perceber que tudo que eu uso aqui, associado a um processo, né, de uma explicação, de um episódio, ou até mesmo sobre as técnicas em que eu falo frequentemente para construir saúde, estão totalmente conectados com isso. Então é intencional. Quando eu faço, né, eu apresento uma linha de raciocínio sobre qualquer item ligado à saúde, na verdade, eu quero facilitar o processo de aprendizado para você. Porque se eu facilito o processo de aprendizado, você dá um passo, né, mais rápido, mais efetivo e, por consequência, você tem resultados mais ali positivos ao longo da sua vida. E o nosso maior objetivo aqui é você construir saúde, afinal, tornar acessível a saúde através do conhecimento, né? Esse que é nosso passo a passo. Então, essa neuroplasticidade, que é essa transformação do seu sistema nervoso central, que vai acontecendo ao longo da sua vida, em que sempre o passo posterior está atrelado ao passo anterior, ele acontece principalmente por uma alteração na comunicação dos seus neurônios. Então, pensa que assim, ó, os seus neurônios são as células que estão lá no seu sistema nervoso central, que funcionam, que modificam ao longo da vida, que é a neuroplasticidade do processo de aprendizado. E daí existem algumas formas diferentes desses neurônios modificarem. E a principal é o que nós chamamos de uma alteração nas sinapses. O que são as sinapses? São a comunicação entre os neurônios. Olha só, presta atenção aqui porque isso é muito importante. Hum, Quando nós temos uma modificação nas sinapses, pode acontecer o seguinte: o Dr. Eric Kandel, que estudou isso, tem um livro, né, de neurociência fantástico, talvez o livro aí mais relevante dentro da neurociência. Ele começou a levantar essa hipótese no seguinte sentido: as sinapses, que são as comunicações ali entre os neurônios, que vão se transformar de acordo com o processo de aprendizado que acontece ao longo da vida, elas podem atuar da seguinte forma: eu posso fortalecer uma sinapse que eu já tenho. Imagina que assim, para eu aprender a correr, eu tenho que fortalecer cada vez mais a sinapse que está associada ao caminhar, entendeu? Então eu vou fortalecer uma sinapse que já existe. Só que daí também eu também vou formar uma nova sinapse no processo de aprendizado, nessa comunicação entre os meus neurônios, e vou estimular essa nova sinapse. Então, é a criação de novas sinapses. Mais uma vez, eu vou fortalecer uma sinapse que já existia. Se eu quero aprender a correr, eu fortaleço a sinapse que já existia do aprender a andar. Se agora eu vou aprender a correr de fato, começo a criar uma sinapse de como eu movimento um passo mais rápido do que o outro. Só que daí, existe uma coisa também que se eu tenho sinapses que me atrapalham e eu não uso, né, eu já usei em algum momento e não estou usando mais, a neuroplasticidade também significa apagar sinapses antigas que você não usa. É por isso que se você não usa, se você não tem ativo alguma via no seu sistema nervoso central de algo que você já fez na sua vida, isso começa a se perder ao longo do tempo. E daí, né, o quarto item aqui, que é menos frequente, é o quê?
eu formo novas células, eu começo a criar novos neurônios para desencadear todo esse processo. Então são 4 vias da neuroplasticidade que o Dr. Érico Kandel trouxe para a gente sobre o processo de aprendizado. Eu vou fortalecer sinapses antigas, eu vou criar novas sinapses, eu vou apagar, desligar sinapses antigas que eu não uso e estão lá, né, ocupando espaço. Então o sistema nervoso central, ele tem essa tendência, eu não quero ficar gastando energia, então eu apago o que não é útil para mim. Por isso que muitas vezes, né, você vai entender que como o corpo tem muito um processo de economia de energia, eu não quero, né, ficar guardando coisas que eu não uso. Então é muito mais frequente você esquecer do que você, né, sedimentar um conhecimento. Porque o corpo quer economizar. O natural é esquecer em si, você vai entender o quanto, qual é a estratégia que nós temos que usar para contornar todo esse processo. E daí, né, o que é bem mais raro, mas a formação de novas células, criação de novos neurônios, que é o que nós conhecemos como neurogênese. Daí, para você entender aqui esse processo, né, agora que você pegou a ideia do que é exatamente a neuroplasticidade, como ela está conectada com o processo de aprendizado, eu quero mostrar um conceito muito interessante, que é sobre a divisão entre o que é memória de curto prazo e memória de longo prazo. Porque na realidade, tudo que você aprende, né, que se torna de fato ali, que integra no seu sistema nervoso central, que forma, que fortalece aquela sinapse antiga que está relacionada, né, porque é um conceito, como eu disse, para você aprender a correr, você tem que aprender a andar, então se fortalece a sinapse do andar em si, você cria novas sinapses do correr. Tudo isso acontece com o tempo e, inicialmente, essas novas sinapses, elas sempre estão conectadas ao que nós chamamos de memória de curto prazo, para depois chegar à memória de longo prazo. Então, existe uma divisão entre o que é memória de curto prazo e o que é memória de longo prazo, e, na realidade, o processo de aprendizado, ele integra de verdade quando chega na memória de longo prazo. Só que daí, tem um conceito aqui que imagina que funciona mais ou menos assim, ó. O que acontece? A memória de curto prazo, ela é pequena, mas ela é rápida. Então você consegue jogando o conceito ali o tempo todo, só que ela esgota muito rápido, né? Ela não tem muito espaço. Imagina que assim, ó, se você pega o seu computador, é como se fosse ali a memória RAM. Ela é uma memória que é pequena, mas é rápida. Então você vai jogando um monte de informação ali ao longo do dia na sua memória de curto prazo, mas ela fica muito cheia lá no final do dia. Eu tenho que esvaziar essa memória no final do dia, porque senão eu não consigo suportar. É igual o computador, começa a travar, você vai abrindo um monte de janela, ali ele trava em algum momento. Por outro lado, a memória de longo prazo é o HD. Então ele tem ali um espaço enorme, gigantesco, só que tem um detalhe, ele é lento. Então, a memória de curto prazo, quando você sedimenta ali o conceito, né, que você está ao longo do dia, você vai fazendo milhares de coisas diferentes, você pega um conceito aqui, outro ali, você aprende as coisas ao longo do dia. Durante a noite, e nós vamos falar muito sobre sono aqui ainda, né? Durante a noite é o momento em que o seu sistema nervoso central seleciona na memória de curto prazo, que basicamente é o hipocampo, né, e depois eu vou aprofundar nisso ainda, mas ele vai lá no hipocampo, seleciona o que é importante e coloca na memória de longo prazo. E aí, na memória de longo prazo, como eu disse, é o HD, é grandão. Então, eu esvazio a memória de curto prazo e coloco na memória de longo prazo. Eu esvazio lá o hipocampo e coloco, sai distribuindo no córtex, que é o HD, que é a memória de longo prazo, que é onde eu vou consolidar de fato. Então, o aprendizado real é quando eu chego na memória de longo prazo. Esse conceito ele é muito bonito, muito interessante, porque você vai perceber que assim, quando eu faço isso, eu seleciono o que é importante e coloco, né, tiro da memória de curto prazo e coloco na memória tiro da memória de curto prazo e coloco na memória de longo prazo durante o sono. Então, uma pessoa que tem um sono ruim está perdendo na memória. Por isso que as pessoas que dormem mal têm um comprometimento tão marcante. É tão simples, assim, ó, eu vou citar alguns estudos ainda, mas é tão simples quanto isso. Se você dorme mal, né, o que vai acontecer? Você vai acordar no outro dia cansado, não só o corpo físico em si, mas
você fica até meio abobado, assim, você não consegue raciocinar direito. É basicamente o que seria, é como se você começasse o dia com a memória RAM já lotada, porque você não esvaziou a memória RAM durante a noite. Você não tirou a informação da memória de curto prazo para colocar na memória de longo prazo. Então, esse processo está muito atrelado ao sono, por isso tão importante. Eu me lembro até, né, quando eu estava ali no início da minha vida, fazendo os concursos, até mesmo desde o período do vestibular, depois os concursos para residência, são concursos muito disputados, e é muito frequente nós observarmos o quê? Assim, ó, pessoas, elas assim, não preciso estudar, a pessoa acha que é proporcional, quanto mais horas eu estudo, mais efetivo eu sou. Não é por aí. Se você não tem efetividade no seu estudo, e hoje você vai entender como é ter um estudo efetivo, né? Muito do que eu vou falar aqui que tem uma ciência por trás, na época, eu fazia de uma forma meio que intuitiva, testando o que dava certo e o que dava errado. Eu não tinha esse conhecimento. Mas o que se percebe assim, ó, não vou estudar mais horas e vou dormir menos. Aí o que acontece? Dorme mal, você perde efetividade, além de você não colocar na memória de longo prazo, que é o que está associado ao aprendizado de fato. Uma das coisas principais quando você pensa, né, em gerar um processo de aprendizado, você precisa dormir bem. E daí, é uma coisa que assim, você pode aprofundar o conceito do dormir aqui, tem episódio só sobre sono, mas na prática, é algo assim, ó, o que facilita, ó, presta atenção porque isso é muito importante. O que facilita a transição do conhecimento que está na memória de curto prazo para se tornar aprendizado e direcionar e fixar ali na memória de longo prazo? Existem algumas coisas. Então, tem um estudo do Dickerman, de 2010, publicado na Nature, que ele percebeu, primeiro, sono é um dos itens mais importantes para você gerar processo de aprendizado, como nós acabamos de discutir, né? Você tira da memória RAM, coloca no HD durante o sono. Você tira lá do hipocampo e direciona para o neocórtex de fato durante o sono. Só que tem algumas outras coisas que estão associadas ao quê? O que facilita esse processo durante o meu sono? Tem alguns itens. Então, assim, ó, se eu gerar associação. Então, se eu tenho uma estratégia de estudo em que eu associo com fatos anteriores ligados àquele processo. Se eu quero aprender a correr, eu associo com o andar. Eu passo pelo processo de repetição. Então, eu fico repetindo, treinando como é correr. Isso também melhora. E daí, o fator emocional. Quando você quando você consegue gerar uma conexão emocional com o processo em si, você melhora muito a transição da memória de longo prazo. Então é algo assim, ó. Você não lembra o que você almoçou ontem, mas você lembra onde você estava, o que você estava fazendo, quem estava com você no dia em que o Ayrton Senna morreu. Olha só, teve um fator emocional muito forte que você consegue ir lá e buscar uma memória de anos, de décadas atrás. Aqui não é o objetivo hoje, mas é onde, por exemplo, operam os traumas. A pessoa teve um grande impacto emocional negativo e opera o trauma. Da mesma forma, se você tem um grande impacto emocional positivo, também facilita esse processo de transição para memória de longo prazo. Então, sempre que você vai fazer algo que você quer aprender, é interessante você buscar se posicionar de alguma forma que gere impacto emocional. Por isso que o que você gosta, né, quando você fala assim, não, eu gosto disso daqui. Quando você gosta de algo, você aprende muito mais fácil. Entendeu? Olha só como isso é interessante. Então, a memória de curto prazo, que é o memorizar, ela se transforma na memória de longo prazo, que é o consolidar, que é o aprender de fato, durante o sono. E depende do quê? Repetição, emoção e associação. Então, né, você vai repetir, você vai associar com um fato, um aprendizado anterior e você vai conectar com algum aspecto emocional. Nesse momento, quero que você entenda assim, ó, nas fases, né, 3 e 4 do sono não REM, como eu disse, eu não vou aprofundar no conceito do sono aqui, né, tem episódio só sobre sono, você pode buscar e verificar o episódio sobre sono para pegar tudo isso que eu vou falar, mas nas fases mais avançadas do sono não REM, que basicamente você está relaxando bem o corpo tal, que são ondas
de baixa frequência e alta amplitude. Então, onda teta, onda delta, essas ondas lentas lá no seu sistema nervoso central, então você coloca lá os eletrodos que está dosando no seu sistema nervoso central, onda delta, onda teta, elas estão associadas ao quê? Uma repetição daquela memória que aconteceu ao longo do dia lá no seu hipocampo. Então, ela gera repetição durante o sono. É como se você tivesse automático ali na repetição durante o seu dia, só que você está dormindo e está repetindo o tempo todo, durante horas, sem parar. E quando você passa para o sono REM, que é aquele sono em que você se aumenta, né, você volta a aumentar as frequências das ondas ali cerebrais, o que, que acontece? Você gera associação. Então você associa o aprender a correr com o andar. Essa associação que acontece no sono REM, né, facilita o processo de eu pegar a informação que eu estou repetindo no hipocampo, nas fases 3 e 4, nas ondas de alta amplitude e baixa frequência do sono não REM, e colocar na memória de longo prazo via associação em que está acontecendo ali durante o sono REM, em que eu conecto o conhecimento. E no sono REM é o momento em que eu volto a aumentar as frequências das ondas cerebrais. É maravilhoso isso. Então, na realidade, é algo assim, ó. O aprendizado, de fato, é consolidar o conhecimento e colocar na memória de longo prazo. Isso é aprendizado. Memorizar é onde está só na memória de curto prazo. O que as pessoas muitas vezes fazem? Elas ficam só tentando memorizar. É aquele aluno que vai lá, tenta decorar tudo, aí vai para a prova, não pode nem balançar, porque se balançar, esquece. Aí faz a prova, saiu da prova, esquece tudo, não lembra mais nada. Ele aprendeu? Não, ele só memorizou, só que, na prática, o que acontece? Quando ele chega no concurso lá do vestibular, vai cobrar toda a história de vida dele na escola, ele não consegue. Então ele tem um currículo da escola com ótimas notas, notas fantásticas, um currículo maravilhoso. Só que quando, né, ele passa por uma avaliação que cobra tudo, ele vai muito mal. Ele não consegue entregar. Por quê? Porque ele nunca aprendeu, ele não colocou na memória de longo prazo, ele não entendeu que aprender é diferente de decorar. Decorar se opera na memória RAM, decorar se opera na memória de curto prazo. Aprender, você transita esse conhecimento e posiciona esse conhecimento, fixa ele na memória de longo prazo. Você entendeu que você precisa de um bom sono, que você precisa de processo de repetição, que você precisa de processo de associação, que você precisa de um processo emocional atrelado. Tudo isso, na prática, significa o quê? Memorizar, memória de curto prazo, é você ter um conhecimento puramente passivo, fica lá lendo, lê, passivo. Memória de longo prazo, transição, que acontece lá durante o sono, que exige repetição, aspecto emocional, associação, é ativo, é sobre você fazer. E aqui você vai perceber que assim, ó, tudo que você aprendeu e colocou na sua memória de longo prazo foi um processo ativo. Ninguém consegue aprender a andar para você. Você tem que dar os primeiros passos. Ninguém consegue aprender a correr para você. Você tem que acelerar os seus passos que você aprendeu. Ninguém consegue aprender a escrever para você. Você tem que pegar essa caneta aqui, ó, e escrever. Todo o processo de aprendizado que está conectado de fato à memória de longo prazo, o aprender real, é ativo. Se é ativo, é autodidata. Então, muitas vezes, eu falava assim para as pessoas, ó, todo aprendizado real é autodidata. As pessoas, não, mas como assim autodidata? Então, para que eu vou para a escola? Você entendeu que, na verdade, o que é uma boa escola? Uma boa escola é aquela que mostra para a criança o caminho, mas quem executa é a criança. Reforço, não tem como uma criança aprender a escrever sem segurar a caneta. Não tem como a professora aprender a escrever para a criança X. É muito simples, não tem como alguém aprender a andar para você, não tem como alguém aprender a dirigir para você. Então, o processo de aprendizado na memória de longo prazo, isso está estudado. O Dickman, lá no estudo dele, publicado na Nature em 2010, mostrou. Depende de um bom sono, depende de repetição, depende de associação, depende de emoção.
nesse momento, né? Você vê como a gente. Eu gosto de quebrar esses paradigmas, porque isso é muito forte. Isso muda totalmente o conceito, né, como se construir um aprendizado real. E que eu lembro até, né, porque é algo durante a minha vida, sempre fui muito curioso. Não estudei em nenhuma grande escola, mas passei em grandes concursos. Que quem passavam eram as pessoas que estudaram em grandes escolas. Qual era a diferença? Pela curiosidade, eu buscava muito entender esses processos. Nossa, mas se lá na prova que eu vou fazer para conquistar a vaga na faculdade de medicina, eu preciso de lembrar de algo que eu aprendi no primeiro ano do colégio, como que eu vou lembrar se eu estou 2, 3 anos à frente disso? Né? Eu aprendi há 3 anos isso. Como que eu vou lembrar isso? Não adianta eu decorar para fazer uma prova. Não adianta eu operar na memória RAM para fazer uma prova. A memória RAM, ela é rápida, mas ela é curta. Você não vai conseguir entregar no dia. Ela vai travar. O dar branco que as pessoas falam é uma memória RAM que está tão lotada, que a pessoa não consegue executar. E agora, né? Volta para o fenômeno da neuroplasticidade. A neuroplasticidade, lembra que existe uma coisa assim, ó, eu vou fortalecer sinapses, que a capacidade do cérebro se modificando ao longo do tempo. Então, eu vou fortalecer sinapses que já existiam, eu vou criar novas sinapses, eu vou desligar sinapses que eu não uso, e possivelmente eu posso até estimular novas células. Esse mecanismo em que eu vou fortalecer aquelas sinapses que existem, né, o long term potentialization, que é você vai potencializar e vai trabalhar essa sinapse antiga e otimizar ela mais e mais e mais e começar a criar outras sinapses que daqui a pouco vão ser antigas e vai estimular mais e mais e mais. Então, assim, ó, eu aprendo a me equilibrar nas duas pernas, depois eu aprendo a andar, depois eu aprendo a caminhar, depois eu aprendo a correr, depois eu aprendo a correr mais rápido. Você entendeu? Você sempre vai criando novas sinapses e fortalecendo as sinapses anteriores. Então, long term potentialization, que é a potencialização das sinapses ali que são importantes para esse processo de aprendizado, para você criar memória de longo prazo. Por outro lado, tudo aquilo que está ocupando espaço no seu sistema nervoso central que você não usa, você começa a apagar. Então, você enfraquece sinapses que você não usa, que é o long term depression. Você começa a apagar as sinapses ali que você não usa para criar sinapses que você usa na verdade. E aí você vai criando mais e mais e mais e mais conexões ligadas a esse item que é importante para você atualmente, porque você executa aquela atividade, faz parte da sua vida. Isso muitas vezes também nos livros de neurociência é o que nós chamamos de poda neural. Você começa a exatamente tirar o que você não usa, para não ficar gastando energia com o que não é útil. Seu sistema nervoso central ele é muito efetivo em economia de energia, então ele tem assim uma habilidade enorme para apagar o que você não usa. Por isso que a tendência natural é você ir esquecendo tudo. Por isso também, né, que o que você guarda de fato. E aí você acaba construindo rotina, né, você acaba construindo uma memória de longo prazo, você acaba construindo uma coisa que fica cada dia mais efetiva. Então, ao longo da sua vida, né, quando você aprendeu a andar, o seu caminhar foi ficando cada vez mais efetivo. Você aprendeu a correr, depois você aprendeu a dirigir. Então, chega um momento que você tá tão efetivo naquilo que você faz sem pensar. Você atrela isso à sua memória de longo prazo real, de fato. Isso é muito interessante, né? Por isso que você não pode ficar gastando energia com coisas que não têm utilidade. Então, você fortalece cada vez mais essas sinapses que são importantes e cria novas sinapses e fortalece essas novas sinapses para criar outras e outras novas e assim por diante. Então, eu começo a engatinhar, depois eu aprendo a me equilibrar nas duas pernas, depois eu aprendo a andar, depois eu aprendo a correr. Você viu? Um tá sempre atrelado ao outro e a sinapse do correr, que é uma nova sinapse, ela fortalece o do andar, o do engatinhar e tal. E quando eu vou aumentar a velocidade do correr, ela fortalece a sinapse anterior. Então, crio nova sinapse e já está fortalecendo a anterior também. No ano 2000, o Dr. Kandel,
como eu disse, né, ganhador de prêmio Nobel de Medicina. Em 2000 ele ganhou esse prêmio Nobel de Medicina e daí ele estudou memória de curto prazo e de longo prazo. O que acontece? Quais são as diferenças, né? O que está acontecendo ali no sistema nervoso central em relação a essas memórias. Então, ele percebeu que a memória de curto prazo, que é aquela da memória RAM, uma coisa pequena, mas é rápida, tal, ela é muito conectada a reações moleculares lá no próprio neurônio, mas sem nenhuma modificação estrutural. Então, a modificação estrutural é a neuroplasticidade, a capacidade de você mudar. Ele percebeu que na memória de curto prazo não tinha ainda esse processo da mudança estrutural. Então, tinha lá reações moleculares, tal, isso é normal, mas não tinha uma alteração estrutural. Isso, Dr. Kandel, no ano 2000, ganhando o prêmio de Nobel de Medicina e Fisiologia em cima disso. E daí, o que ele descobriu? A diferença agora, né, da memória de longo prazo. O que acontece? Ó, presta atenção aqui. O que ele percebeu na memória de longo prazo? Na memória de longo prazo, acontece uma alteração estrutural. Então são formadas novas sinapses. É a neuroplasticidade de fato. É quando você pega o conhecimento que é importante e transita da memória de curto prazo para longo prazo. Na longo prazo começam a formar novas conexões. Você muda a estrutura do sistema nervoso central. Então existe uma alteração estrutural na memória de longo prazo. E junto disso, aí ele primeiro até do que o estudo anterior, ele já começou a levantar hipóteses. Se você tem repetição, se você tem um processo ativo, se você tem a emoção atrelada, se você gera processo de associação, você melhora, né, você otimiza essa alteração estrutural que acontece no sistema nervoso central, que está totalmente, né, ligado à neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade basicamente é a memória de longo prazo. E daí, no ano 2000, Dr. Kandel, de forma fantástica, né, ganhou o prêmio Nobel de Medicina. E como eu disse, talvez aí o principal livro, né, médico publicado de neurociências é do Dr. Kandel. Então, fantástico, um cara que revolucionou todo o conhecimento aí pra gente. Muitos dos conceitos que eu tô trazendo aqui para vocês, basicamente todos esses conceitos existem lá no livro dele, dos estudos, um cara que dedicou a vida, né, sobre isso, estudando tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Então, como agora, né, você percebeu que o seu sistema nervoso central ele é muito efetivo sobre o processo de onde eu gasto energia, e por isso, né, eu vou economizar energia, não vou gastar com coisas que não fazem sentido, a tendência é sempre ir apagando. E apagando e apagando para ficar o que realmente é muito importante. E daí, o que acontece assim, ó, sobre o processo de aprendizado? Se eu sei que a tendência é apagar, é o long-term depression, então a depressão lá daquelas, eu vou começar a desligar essas sinapses que eu não uso para eu não ficar gastando energia com isso, a tendência natural é esquecer. Então, o processo de aprendizado é uma luta contra o esquecimento. E essa luta contra o esquecimento é sempre uma luta ativa. Quanto mais você transforma esse processo num processo ativo, maior a chance de você consolidar esse aprendizado. Porque aí você vai aprender de fato, não vai ser algo só que você memorizou, que está só na memória de curto prazo, que daqui a 1, 2 dias você vai esquecer totalmente, não vai lembrar mais nada. A pessoa que foi lá, fez a prova na escola, saiu da prova, foi bem na prova, mas saiu da prova e não lembra mais nada. Se você dá a mesma prova para ela daqui a uma semana, ela não consegue acertar nem metade das coisas que ela acertou. Então, o processo de aprendizado é ativo. E esse processo ativo, se eu tenho uma tendência a esquecer, é sobre eu focar nos conceitos, principalmente aqueles conceitos em que eu vou esquecer. É onde eu vou errar. Então, é algo assim, ó, quanto mais eu estudo e verifico onde eu tô frágil, como que eu posso fazer isso? Eu lembro que quando isso é até interessante, porque eu lembro que quando eu estudava, né, para fazer principalmente o primeiro grande concurso, que era da faculdade de medicina mesmo, eu estudava e falava assim, não, mas eu preciso ter uma medida.
se eu estou aprendendo isso daqui ou não. Era uma coisa intuitiva na época. Eu preciso ter uma medida se eu estou aprendendo ou não, porque como que eu tenho certeza se eu aprendi? Ah, só porque eu estou me perguntando aqui, eu acho que eu aprendi isso. Não, eu preciso ter eu preciso ter algo concreto. Aí o que eu fazia? Eu estudava, ia resolver uma prova. Eu resolvi questão. Aí eu errava a questão, falava assim, nossa, eu achei que eu sabia, mas eu não sei. Esse processo, na verdade, é o processo que está associado ao lado ativo. Por quê? Porque eu estou tentando ali resolver. Aí eu verifico onde eu não estou bom, onde eu não aprendi. E aí esse processo leva ao ciclo do aprendizado de transição para a memória de longo prazo em si. Então é muito mais sobre você ver o que você não consegue lembrar. Só como você se testa? É quando você vai para a prática. É quando você lê e tenta resolver uma questão. É quando você lê e tenta fazer um resumo, ficar se perguntando tudo que você leu. É quando você lê e tenta explicar o que você leu. É quando você lê e consegue explicar de uma forma muito simples, sintetizar o processo. Porque é aí que você vai exatamente encontrar o que é difícil para você. É onde está a sua fragilidade. É um processo ativo. Então, quando eu vou montar essa aqui, por exemplo, que eu estou explicando toda essa linha de raciocínio para você, né? Eu já faço isso há anos. Mas é um processo demorado para montar um episódio desse, para transformar um conhecimento extremamente complexo como esse. Se você pegar o livro do Dr. Kandel, que eu falei de neurociência, e pegar para ler tudo isso daqui que eu estou falando, você vai ver que é uma coisa extremamente complexa. Agora, como eu pego esse conhecimento complexo e transformo em algo simples? É um processo ativo, que passa pelo meu filtro. Esse processo ativo, eu preciso de repetição, eu preciso de associação, eu preciso de gerar uma conexão emocional com tudo isso, porque eu gosto também. Eu preciso ter um propósito ligado a isso, de falar, não, eu quero ensinar as pessoas a terem saúde através do conhecimento, a otimizarem, melhorarem a saúde através do conhecimento. Tem que ser uma coisa emocional. Por que eu faço isso? Porque eu já passei por situações muito difíceis de ver pessoas que eu amo sofrendo por falta de saúde, por falta de conhecimento. Então eu falei, cara, se eu sei isso, eu vou tentar levar isso ao maior número de pessoas. Para diminuir a chance das pessoas passarem por isso. Então, nesse momento, você percebe que, assim, ó, tem um estudo do Dunlos, em 2013, publicado, em que ele mostrou que, assim, olha, guarda isso daqui. Olha o quanto ele é interessante, né? Ele mostrou que técnicas de estudo, como ficar grifando as coisas, ficar relendo, não são efetivas. Na verdade, tem baixíssima efetividade, que é o que muitas vezes as pessoas passam a vida fazendo. Por quê? Porque é um processo passivo. Você tá se avaliando? Não, não tô me avaliando. Então é passivo. Ah, tô só grifando as coisas aqui e tal, né? Tô relendo. Então é passivo, não é ativo. Se não é ativo, você vai gerar baixa retenção, você não vai transitar para memória de longo prazo. Você não vai aprender. E é super comum, né? A pessoa tem 10 canetas de 10 cores diferentes e fica grifa aqui, grifa ali. Tá, tudo bem, isso daí pode até facilitar para você encontrar onde estão os conceitos, mas é um processo passivo. Se é passivo, não é efetivo. Tá mais comprovado. Esse é só um estudo, né? O Dunlos em 2013 publicou. E aí, nesse estudo, ele até cita um item que ele fala sobre overconfidence. O que é esse overconfidence? Que ele trouxe muito ligado à releitura. Então a pessoa grifa lá e fica relendo. O que acontece? Chega um momento que ela acredita que sabe, só que ela não se testou. Tem gente que não gosta, né, de se testar, mas se você quer aprender, você vai ter que se expor à situação. Vai ter que desligar um pouquinho o termômetro do ego aí e se expor à situação, para ver o que se de fato você não sabe. Porque se ele fica só lá, ele começa a acreditar que ele sabe, só que na hora que ele se expõe à situação que ele tem que realmente mostrar se sabe ou não, ele trava, não consegue lembrar. Que é o overconfidence. Então, essa releitura ali que a pessoa fica relendo, 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 na verdade, muitas vezes até atrapalha, ao invés de ajudar. Né? Agora, olha só. Isso é muito. É muito interessante porque é algo assim, ó. Guarda isso daqui. O objetivo de um estudo não é você não esquecer. É você encontrar o que você esqueceu
e compensar esse esquecimento. Então, o que nos livros lá até do Dr. Kandel tem é o offsetting forgetting. É compensar esse esquecimento. É você se expor e ver o que você está esquecendo para ajustar um pouquinho e verificar ali, né, esse conceito novamente para se testar de novo, e aí você vai diminuindo cada vez mais essa quantidade de coisas que você esquece. Então, o offsetting forgetting, compensar o esquecimento, relembrar e se retestar. É uma exposição ativa, então eu vou me expor, nossa, esqueci isso daqui, eu vou lá, vou me relembrar isso, pego, leio, relembro, tal, me exponho novamente, opa, melhorei isso daqui. Faço uma revisão, opa, agora eu errei esse. Me exponho novamente, faço uma revisão. Então é um processo em que você relembra, retesta, revisa. Então, esqueceu? Relembra, se testa novamente. Vê o que esqueceu, relembra, se testa novamente, vê o que esqueceu, relembra. É um ciclo. Esse ciclo é um ciclo ativo. Você se testa para ver o que você está errando e aí você vai lá relembrar. No caso, se eu estou estudando, é o que eu falei, quando eu estudava lá para o vestibular, eu estudo a matéria do dia, aí eu vou lá e faço questão. Nossa, o que eu errei na questão? Isso daqui, então é isso daqui que eu não estou sabendo. Eu vou lá e reviso. Vou lá, retesto de novo. Isso daqui que eu não estou sabendo. Reviso. Existe uma curva de Ebbinghaus. Essa curva é bem antiga. Hoje os estudos comprovaram isso, mas é uma curva de 1885 do Ebbinghaus. E o que ele entendeu? Quando você pega lá e você estuda, você tem uma alta retenção. Você acabou de ler. Só que depois de 24 horas, mais ou menos 50% de tudo que você tinha de retenção se perde. Então, uma curva assim, ó. Imagina que aqui tem a retenção e aqui tem o tempo. Você começa com uma retenção lá em cima e essa curva vai fazendo isso, ó. Nas primeiras 24 horas, ó, aqui a linha da retenção, aqui a linha do tempo. A retenção vem caindo ao longo do tempo. Nas primeiras 24 horas, a retenção cai em torno de 50%. Na primeira semana, 80%. Aí depois, ó, a curva fica bem tênue. Porque daí vai caindo bem pouquinho. Já perdeu quase tudo. Né? Já perdeu 80%. Então, essa curva de esquecimento de Ebbinghaus, de 1885, mostra isso pra gente. Primeiras 24 horas, perde 50%. Primeira semana, perde 80%. Depois vai perdendo aos pouquinhos. O que significa isso na prática? As sinapses estavam... A reação bioquímica lá no neurônio acontece, tem uma retenção na memória de curto prazo. O que vai transformar, né, trazer a neuroplasticidade, novas conexões, novas sinapses, é a repetição. Você vê o que você não estava lembrando e começar a repetir. Então, como que você melhora, né, essa retenção? O que você tem que fazer? Offsetting forgetting. Compensar o esquecimento. Como que você descobre o que você está esquecendo? Você tem que se testar. Então, aí que entra o processo ativo. Guarde isso daqui, porque daí você vai começar a precisar desse conceito para entender, né, as técnicas de estudo. Então, tem um estudo de 2006 do Karpke, né, e do Cepeda, que também publicou em 2006, que ele exatamente estudou, baseado nessa curva, qual a melhor estratégia. Porque, se eu sei que eu vou perder essa retenção, quando que eu tenho que fazer uma revisão? Que eu vou me testar novamente ali para fazer uma revisão. Então, se eu sei que eu vou perder 50% mais ou menos nas primeiras 24 horas e depois 80% ao longo da primeira semana, eu tenho que entender que porque a hora que estiver caindo, eu faço um reteste e uma revisão. Porque aí eu não deixo cair, eu puxo a curva novamente para cima. Então, você percebeu que assim, ó, depois de 24 horas, eu faço um reteste e uma revisão. Porque aí eu pego aquele momento dos 50%. Está caindo 50%, eu vou lá e faço um reteste e uma revisão. Depois de 48 horas, eu faço um segundo reteste e revisão. Porque eu vou estar caindo. Depois de uma semana, eu faço outra. Depois de 2 semanas, outra. E depois de 4 semanas, outra. Então, assim, ó, 24, 48, 24 horas, eu faço uma reteste e revisão. 48 horas, um reteste e revisão. Uma semana, reteste e revisão. 2 semanas, reteste e revisão. 1 mês,
reteste, revisão. Isso daqui é o padrão ouro, né, para você compensar, para você otimizar a retenção através do offsetting forgetting, que é compensar esse esquecimento. É a melhor estratégia. Estudado. Então está publicado, né? Como eu disse ali, o estudo CP do Kerpick de 2006, eles encontraram isso ali. Muito baseado na curva de Ebbinghaus, lá que é uma curva antiga, de 1885. Por isso que é tão importante você ficar refazendo. Eu lembro que quando eu estudava para o vestibular, o que eu fazia? Eu aprendia a matéria do dia, me testava, fazia uma revisão. Aí depois, na outra semana, eu tinha a mesma sequência, ao longo do mês. E o que eu fazia também, né, no processo mais longo? Eu ficava fazendo provas antigas. Então, sempre entrava em conceito, às vezes entrava em contato com um conceito que eu aprendi há uma semana, entrava em contato com um conceito que eu aprendi há 6 meses, entrava em contato com um conceito que eu aprendi há 3 meses. Então, eu estava sempre construindo esse ciclo. De maneira intuitiva na época, mas agora faz todo sentido. É o que tem de ciência publicado. Entendeu? E está conectado totalmente a como funciona seu sistema nervoso central. Seguindo aqui, então, qual que é a melhor forma de estudo? Como que você tem um estudo muito efetivo? Você vai lá ler ou assiste a aula, né, para você entrar em contato com aquele conhecimento, aí você pega e se testa. Faz uma questão, tenta explicar aquele conhecimento, se pergunta para você tentar responder. Eu vou explicar aqui formas práticas que eu até usei muito já ao longo da minha vida e uso até hoje. Aí você encontra o que você erra. Então, offsetting, forgetting. Você vai ver o que você não se lembra. Aí você revisa. Aí você se testa de novo. E aí encontra o que você não sabe. Você erra. Aí você revisa. Então, é um processo ativo. Mais uma vez, o processo de aprendizado é um processo ativo. Todo processo de aprendizado é um processo ativo. Todo processo de aprendizado é autodidata. Você tem que fazer. Ninguém aprende a escrever para você. E você aprende a escrever cada vez mais quando você encontra seus erros. E você sempre atrela, conecta com o conhecimento anterior. Então, assim, eu aprendo a segurar a caneta, depois eu aprendo o que é vogal, depois eu aprendo o que é consoante, depois eu aprendo a escrever meu nome, depois eu aprendo a escrever outras palavras, aí eu escrevo errado, aí eu entendo como escrever certo, aí eu ajusto isso. Então é sobre encontrar o que você não sabe escrever e ajustar para você aprender. Encontrar o que você não sabe e ajusta. É a mesma coisa para tudo. Então a melhor forma de estudo pautado nisso não é só você ficar lendo ali o negócio. Lembra, isso daí leva até aquele conceito lá do overconfidence. Você acha que você sabe, mas você não sabe, porque você não se testou. A melhor forma de estudar é você identificar onde estão os seus erros. Só que para você identificar seu erro, você tem que se testar. Por isso que é ativo. Tem que ser ativo. Né? Você tem que tentar andar e cair para ver o que você errou para cair. Você tem que tentar escrever para ver o que você escreveu errado. Você tem que tentar falar para falar errado, para ver o que você está falando errado. Então é assim que funciona. E junto disso, né, como que nós consolidamos de fato esse aprendizado? Porque tem lá a memória de curto prazo, que é pequena, mas é rápida. Onde que está essa memória de curto prazo no seu sistema nervoso central? Principalmente numa região que é o hipocampo. Só que para você tirar essa memória de curto prazo e colocar no longo prazo, que aí ela vai se espalhar pelo córtex, ela não fica num lugar específico, você tem que ter um bom sono. E aí você tem que conectar isso a alguns conceitos. Que é o quê? Repetição, associação e aspecto emocional. Então isso facilita a transição ali. Você vai associar o quê? Sempre com o conceito anterior. Então, para eu aprender, né, um cálculo matemático, né, de uma equação, eu tive que aprender o que é soma, o que é subtração, o que é divisão, o que é multiplicação. Aí eu consigo resolver a equação. Você entendeu? Então, para eu aprender uma cadeia metabólica ligado, né, a como eu vou corrigir um déficit de vitamina D, eu tenho que aprender o que é vitamina D. Você viu? Eu sempre conecto. Então, o aprender a como corrigir um déficit de vitamina D é um próximo passo. É uma nova sinapse. É a neuroplasticidade. Que eu vou precisar fortalecer
a sinapse que já existe, do que é a vitamina D, e vou criar uma nova sinapse de como corrigir o déficit de vitamina D. Entendeu? Então, isso tudo depende e acontece principalmente durante o sono, que é como eu disse, durante o sono, nas fases 3 e 4 do sono não REM, que são as fases de ondas bem lentas, né, com uma frequência bem baixa, então frequência até 8 Hz mais ou menos, o que está acontecendo ali? É como se você estivesse estimulando um processo de repetição na memória de curto prazo. E aí, quando você entra no sono REM, você associa esses conhecimentos. Então, eu associo o conhecimento que eu estou desenvolvendo agora de como corrigir um déficit de vitamina D ao que é vitamina D, que eu já tinha esse conhecimento. E essa associação, né, ligada a essa repetição, transita agora para a memória de longo prazo que está no neocórtex. Isso é fantástico, né, pessoal? Você vê que é muito bonito isso daqui quando você começa a entender e colocar isso em prática. Então, o Gais, aqui em 2006, também tem um estudo na Nature muito interessante, que ele mostrou exatamente isso. O processo de aprendizado depende de um processo de repetição, repetição até entre aspas ali desse conhecimento que acabou de chegar no seu hipocampo, na memória de curto prazo mesmo, e você faz isso durante as fases mais avançadas, 3 e 4 do sono não REM. E aí, nessas fases mais avançadas do sono não REM, que é onda com baixa frequência tal, você associa isso ao sono REM, né, esse conceito novo ao sono REM, que é o momento em que você vai aumentando a frequência, você conecta o conhecimento novo ao conhecimento antigo, e daí joga e coloca ele de fato na memória de longo prazo, espalha pelo córtex. Então, assim, ó, se você pensa em otimizar o seu processo de aprendizado, em operar na memória de longo prazo, em ter efetivo esse ciclo de transição de curto para longo prazo, de hipocampo para neocórtex e tal, você precisa de uma boa noite de sono e de estratégia de estudo e aprendizado. Por isso, até relembrar aqui, né? Então, conceitos assim essenciais. Você precisa de uma boa noite de sono. Não dá para consumir álcool, né, ficar consumindo álcool no momento em que você está num processo de aprendizado, ficar usando um monte de. Tomando muito café, porque vai atrapalhar o seu sono. Tem que tentar jantar o mais cedo possível. Tem que tentar tomar um banho morno ali antes de ir para a cama, porque isso mexe no centro de temperatura, o corpo precisa diminuir a temperatura. Tem que tentar dormir em torno de umas 8 horas por noite, tentando dormir cedo e acordar cedo. Todos esses itens são itens basais, que eu aprofundo, tem episódio, como eu disse aqui, que eu aprofundo, falo sobre cada um deles. Nossa, o que é o hipotálamo, como o hipotálamo controla o ciclo da luz, ciclo circadiano, controla a temperatura do corpo, como que associa isso com a qualidade do sono. Mas daí você pode, né, pegar aqui o episódio específico sobre sono para você entender todos esses processos. E eu não poderia, né, deixar de falar também sobre o seguinte: se você tem um processo de aprendizado andando e você precisa tornar esse processo de aprendizado ali efetivo, né, durante o dia, quando você está estudando, presta atenção aqui, ó. Você precisa ter foco. Então, presta atenção, que é sobre o foco que nós vamos falar agora. Se você precisa de foco aqui em tudo que nós estamos conversando para você otimizar o seu processo de aprendizado, lá que você vai transitar para o período noturno, para memórias de longo prazo. Então, vamos entender aqui o seguinte. O foco, ele depende muito de um neurotransmissor, que é uma molécula que se produz lá no seu sistema nervoso central, que é a famosa dopamina. Então, a dopamina, nesse caso, ela é produzida no VTA, no ventral tegmental área, e essa dopamina chega até o hipocampo, chega até a amígdala, chega até o córtex pré-frontal. Então, chega até o córtex, é onde está a memória de longo prazo, chega até o hipocampo, onde está inicialmente a memória que você vai começar a sedimentar ali as coisas, e a amígdala, que é o que associa com as suas emoções. Você vê como tudo se conecta, a memória de curto prazo, longo prazo, as emoções, então, hipocampo, córtex, amígdala. E daí, quando você tem uma boa produção de dopamina no VTA, no ventral tegmental área,
você melhora essa questão do foco. Eu tenho uma quantidade maior de dopamina. Tem formas diferentes de você liberar dopamina, então tem uma liberação de dopamina que é tônica, uma liberação que é fásica, uma liberação que é mais lenta e progressiva, uma liberação que é um pouquinho mais intensa, isso está associado ao foco. Se ela é mais lenta ali, você tem um foco por mais longo, por um tempo maior, então está muito associada à disciplina. Se ela faz uma pequena ascensão ali, é mais associada àquela motivação de você atingir um objetivo. Então, tudo isso, se está acontecendo da forma adequada, você melhora esse processo de sedimentação dessa memória inicialmente, e aí, né, se você usa essa estratégia correta, então eu vou repetir, eu vou associar esse conhecimento, eu vou gerar um impacto emocional, eu vou trabalhar de uma forma em que eu vou entender a curva de Ebbinghaus para, né, ter uma revisão nas primeiras 24 horas, depois nas 48 horas, depois com uma semana, 2 semanas, um mês, porque eu sei que a curva vai caindo de maneira mais expressiva nesses momentos, e eu sei que a melhor forma de revisar é me testar antes para ver o que de fato eu preciso revisar. Sem dúvida nenhuma, você melhora muito, né, toda essa estratégia e como você vai conseguir chegar ali a um processo de aprendizado, operar na memória de longo prazo de forma muito efetiva. Então, é sobre aprender todos esses conceitos que nós estamos discutindo aqui. Daí vem um item que é assim, porque eu falei muito sobre a estratégia, né, do estudo, como que você revisa, o que você revisa, então você se testa para ver o que você vai revisar de fato, quando que você revisa, baseado na curva de Ebbinghaus. Mas o que mais eu posso fazer? E daí tem alguns estudos que mostraram para a gente, né, o Non-Sleep Deep Rest, que basicamente o que se faz aqui? Ó, você estimula as ondas cerebrais a ficarem numa frequência mais baixa. Então aqui, você está acordado, tal, né, fazendo suas coisas, você está operando basicamente em onda beta, onda com alta frequência, tal. Quando você diminui a frequência, lembra o que acontece? Durante o sono, quando você vai diminuindo a frequência, são os primeiros passos para você transitar o conhecimento para a memória de longo prazo. Que é no sono não REM, a fase 3 e 4, onde você tem onda teta e delta, que a frequência dessa onda diminuiu. Então, o que eu posso fazer se eu estou acordado? Então, non-sleep deep rest. Eu estou acordado, ou seja, eu não estou dormindo, mas eu consigo diminuir a frequência da minha onda cerebral. E se eu consigo diminuir a frequência da minha onda cerebral, eu atuo, né, no tônus do parasimpático, e daí isso melhora o long term, né, aquele fortalecimento das sinapses. Long term potentialization. Eu vou fortalecer aquelas sinapses que já existem e isso facilita o processo para eu criar novas sinapses. Então, a meditação é um caminho. Só que o que trabalha muito isso de uma maneira efetiva, que é super interessante, né? Tem até um episódio que eu falo muito sobre respiração aqui, que é sobre as emoções, que é como você resolver tônus simpático, você operar mais o parasimpático, que na respiração, quando você tem uma respiração em que primeiro, você respira mais devagar, você opera no tônus do parasimpático. Então você melhora lá a neuroplasticidade. Se nessa respiração que eu estou respirando com uma frequência mais baixa, eu tenho a expiração, ou seja, ó, quando eu solto, presta atenção aqui, ó, quando eu solto o ar, eu solto mais devagar de quando eu puxo, eu fortaleço mais ainda o meu tônus parasimpático, e se eu fortaleço mais ainda o meu tônus parasimpático, eu fortaleço mais ainda aquela potencialização lá das sinapses que são interessantes para mim. Então é assim, ó, eu puxo o ar e solto o ar mais devagar. Eu trouxe aqui um exemplo de uma respiração muito usada para isso, que tem em estudos, que é assim, ó, a respiração 4-7-8. Puxa em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura 7. E solta em 8 segundos. Então você vai soltar sempre o ar mais devagar. Por quê? Porque o soltar mais devagar, o expirar mais devagar do que o inspirar, fortalece o tônus parasimpático. Se eu fortaleço o tônus do parasimpático no sistema nervoso autônomo, o que eu estou fazendo é que eu estou trabalhando, eu estimulo long-term potentialization, eu estimulo o fortalecimento daquela sinapse, que é importante para mim. E aí fica mais fácil
por consequência, eu criar novas sinapses. Eu fortaleço a sinapse do andar, e daí isso fica mais fácil para eu criar a sinapse do correr. Eu fortaleço a sinapse do que é vitamina D para criar a sinapse de como tratar um déficit de vitamina D. É assim que acontece. Então, essa respiração é um exemplo, mas existem vários outros tipos de respiração. No episódio aqui que eu discuto sobre emoções, né, como suas emoções impactam seu corpo físico, tem vários tipos de respiração que eu citei. Então, técnicas de meditação de maneira geral, tem até nos estudos ali a fixação em um objeto, né? Você fica olhando para um objeto fixo ali durante 5 minutos. Na hora que você percebe a sua mente fugindo, né? O drift away, você pega ela de volta, traz ela de volta, bring it back. Então, drift away, bring it back, drift away, bring it back. Ela foge, você traz de volta, foge, você traz de volta, olhando para o objeto. Então, isso também otimiza, né, esse non-sleep deep rest, que é algo que está ligado à potencialização dessas sinapses que são importantes. Daí, para reforçar aqui nossa ideia durante o sono, nas fases 3 e 4 do sono não REM, você diminui a frequência das ondas, então você tem onda delta, onda teta, que está com a frequência mais baixa, uma amplitude mais alta, então isso gera um processo de repetição, até entre aspas aqui, você gera um processo de repetição na memória de curto prazo, e daí no sono REM, se volta a aumentar a frequência ali das ondas cerebrais, só que ainda dormindo, e aí durante esse processo você transita da memória de curto prazo para o longo prazo, integra a memória, associa a memória às suas emoções, organiza esse conhecimento e relaciona com os conhecimentos anteriores. O que é organizar? Tira o que atrapalha. Então eu vou excluindo sinapses que não são interessantes, isso faz parte da neuroplasticidade. Eu integro essa memória, e eu relaciono essa memória com conhecimentos anteriores. Se eu estou aprendendo a correr, eu fortaleço a memória do caminhar. Eu integro o correr ao caminhar. Então, esse processo todo acontece durante o seu sono, por isso é tão importante você ter um sono ali com qualidade. Tem um estudo muito legal que foi feito também em 2021 com estudantes de medicina, mais de 600 estudantes de medicina, para observar, né, nesses estudantes, o que eles faziam, assim, ó, quais as atividades que esses estudantes de medicina executavam que eles percebiam que dava mais resultado, né, no processo de aprendizado. E o que encontrou? Olha só como tudo é muito interessante e coincide. E aí eu vou explicar, né, a melhor forma, uma forma, não a melhor, mas uma forma muito interessante. Eu fazia algo, sempre fiz algo muito semelhante, de maneira intuitiva, para passar em todos os concursos que eu passei, né, desde o vestibular para a faculdade de medicina, depois as residências, concursos diversos, provas de título e tudo mais, enfim. E se percebeu que nesses estudantes, coisas que ajudavam muito, que davam resultado positivo. Ter um horário fixo para estudar, então eu não fico estudando cada dia num horário, eu crio rotina. Eu não tenho distrações, então não fico celular ali o tempo todo. Né, eu crio um ambiente específico, com um horário específico, tiro distrações, né, um lugar que não tenho coisas que vão ficar me atrapalhando, como barulho e tal. Eu estudo sozinho. Resolver questões. Esse foi um dos itens mais efetivos, assim, entre todos os estudantes todos os estudantes de medicina com grandes resultados, todos tinham, a grande maioria tinha em comum resolver questões antigas de provas anteriores e tudo mais. E aí, o dominante, né, progressivamente aqui eu citei, o dominante é ensinar para outras pessoas. Isso é fantástico, pessoal. Então, quando você ensina alguém, você aprende de maneira muito mais efetiva, você coloca lá na sua memória de longo prazo de maneira muito mais efetiva. Então, quando você ensina, na verdade, é a principal forma de aprendizado na sua vida. Então, ó, de maneira progressiva, o que gera mais impacto, né, que se avaliou nesse estudo ali em 2021 com os estudantes de medicina. Ter um horário fixo, não ter celular por perto, estudar sozinho, resolver questões e ensinar para amigos. E o que é legal? Horário fixo, não ter celular, estudar sozinho, tudo isso está muito atrelado ao quê? Foco.
Você tira barulhos, coisas que não deixam você focar. Então, criar uma rotina, um ambiente adequado, não ter barulho, não ter celular, tudo isso é ligado a foco. Quanto mais foco, maior chance de você aprender. Resolver questões e ensinar para amigos é o famoso processo ativo, por isso que é o dominante. Não tem jeito, tudo que está ligado a algo que gera um processo ativo melhora ali, né, o conceito do aprendizado em si. E baseado em tudo isso que nós conversamos, qual que é a melhor estratégia de estudo? Se eu pegar todos esses conceitos, melhor estratégia é você fazer alguma coisa assim, ó. Você tem um horário fixo para estudar e você compartimentar, dividir esse estudo em pequenos compartimentos. Então, vou usar um exemplo aqui. Você vai usar um compartimento de 90 minutos. Num ambiente adequado, como eu disse, que vai ter horário fixo, não vai ter celular, vai ser um ambiente confortável, você vai estudar sozinho. E esses 90 minutos você vai dividir em 3 partes de 30 minutos. 30, 60 e 90. 30 minutos cada um dele. Do 0 ao 30, do 30 ao 60 e do 60 ao 90. No primeiro terço, você vai ler, né, e verificar suas anotações. Você fez ali de uma aula, por exemplo, que você assistiu. No segundo terço, você vai resolver questões. Ah, mas eu não tenho questões. Então, você vai se fazer perguntas sobre o que você estudou, para você responder. É o processo aqui que você tem que revisar. Você tem que ver o que você não está sabendo. Então, você tem que se testar. E aí, né, no terceiro terço, você vai explicar em voz alta, com principalmente foco para aquilo que você errou. Então, se for lá e fez as questões e não conseguiu lembrar, você vai focar naquilo. Então, na primeira parte, eu vou a leitura e eu vou verificar as minhas anotações. Na segunda, eu vou resolver questões ou me perguntar ali sobre o que eu li. E na terceira parte, eu vou explicar em voz alta, né, principalmente com foco no que eu errei nas questões. Então, isso está associado a um processo muito ativo de aprendizado, né? E algo que você pode fazer ali durante logo após esse ciclo, é alguma técnica do Non-Sleep Deep Rest, pode ser a respiração, pode ser separar e ficar focado ali durante os 5 minutos em algum objeto, da sua mente fugir, se trazer ela de volta, e se preparar para uma boa noite de sono, tirar tudo que atrapalha uma boa noite de sono. Esse ciclo, você vai fazer com que frequência? Repete nas primeiras 24 horas, é óbvio que você pode enxugar, não precisa fazer o mesmo ciclo, mas nas primeiras 24 horas você tem que pelo menos se testar para ver o que você vai revisar, depois com 48 horas, e aí, se possível, com 1 semana, 2 semanas e 1 mês. Principal, 24, 48 horas. Fazer uma micro revisão, né, do que você estudou, do que você gerou processo de aprendizado com 24, 48 horas. Por quê? 24 horas é onde você tem o maior processo de perda do conhecimento, que cai ali segundo a curva de Ebbinghaus, e isso é muito real, é em torno de 50%. E na segunda parte ali, ao longo da primeira semana, você vai perder 80%, né, do que você aprendeu. Então, essa primeira revisão com 24 e uma segunda revisão com algo em torno de 48 horas é algo super interessante. É o que eu fazia. E as revisões mais longas eu deixava para as provas que eu ficava resolvendo. Então, eram revisões, às vezes, de, vou fazer uma questão aqui de algo que eu estudei e passei por esse ciclo de 24, 48 horas há 3 meses atrás. Mas aí eu vou lá e reviso para ver o que eu tô errando. E sempre quando você faz esse jogo das questões, você, de fato, foca no que, né, você tem mais frágil, e aí você começa a corrigir o que você tem de mais frágil, e ao longo do tempo, não tem como dar errado, você vai melhorar cada vez mais o seu processo de sedimentação do conhecimento. Então, pessoal, nesse episódio, né, nós conversamos sobre todo o processo de memorização, todo o processo de transição para o longo prazo, que é o aprendizado real. Você entendeu que é um processo passivo e um processo ativo. Quando, né, que você usa cada uma das técnicas, quais são as técnicas que realmente funcionam a partir do que nós temos de ciência, de fato. Então, acabei trazendo muito aqui até do meu dia a dia, de algo que eu fiz ao longo da vida, que deu muito certo, como eu disse, não tinha esse conhecimento na época, mas era algo muito intuitivo e, sem dúvida, né, você tem grandes resultados se você usar isso da forma em que nós conversamos. Então, como sempre, não poderia deixar
de agradecer todo mundo que me acompanha, que comenta, que divulga aqui o canal. Também não poderia deixar de pedir o seu apoio, né? A única coisa que eu sempre gosto de solicitar aqui para vocês, quando você apoia esse canal, você curte esse vídeo, você liga o sininho, você acompanha aqui, você segue o canal, isso fortalece, né, esse nosso ciclo, essa nossa construção, esse vídeo, ele vai cada vez mais longe a cada curtida sua, então faz isso. E também aproveita e divulga, porque dessa forma você me ajuda. Afinal, tudo isso daqui que eu faço, todo esse processo de construção, eu faço de coração, né? Porque meu objetivo de vida, hoje eu comentei até um pouquinho ali, meu objetivo de vida é tornar a saúde acessível através do conhecimento. E cada vez mais, se esse vídeo chegar mais longe, eu impactar uma nova pessoa, com esse conhecimento, facilitar todo esse processo, né, tirar essa dificuldade, esse barulho da frente da pessoa, vai ser algo muito gratificante para mim, porque é meu objetivo de vida, como eu acabei de falar aqui para vocês. Então, e é claro, né, não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima, pessoal.